E, vambora? Bora, gravando não. Tá. Tá ligado aí? Sim? Alô? Tá, beleza, então vamos lá. Diretamente de Riolândia, estado de São Paulo, Brasil, mais uma vez estamos chegando por aqui para começar os nossos trabalhos. Mais um dia de conversa, mais um dia de entretenimento e cultura, né? Porque é cultura também, as nossas conversações por aqui. Tá eu, tá o Damião, tá o nosso convidado nesse dia de hoje. E eu já vou passar para o Damião fazer as considerações iniciais. Beleza? Estamos em Riolândia, de Riolândia para o mundo. É isso aí, galera. Estamos aqui mais um dia para poder gravar nesse canal de podcast aqui, junto com o nosso amigo Anthony. Você que está aí nos assistindo, não segue o nosso canal ainda aí no YouTube, clica aí em inscrever-se aí, entre conversas e história, clica no botão inscrito, começa a seguir nós, clica no joinha e vamos embora para mais um vídeo. E você que ainda não nos segue no Instagram, também siga-nos lá no Instagram, @Entre Conversas e História. Estamos aqui para conhecer mais uma história com mais um convidado muito especial, o nosso amigo Anthony. Desde já agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia estar aqui junto com meu amigo Roger, com o Anthony, e também para você que nos assiste, muito obrigado por sua presença, por sua audiência. Também agradecendo aí aos nossos parceiros, o Tony Solar, da Placa Solar, que é esse rapaz que está aqui, é um dos nossos parceiros. Sorveteria do Manuelzinho, é a padaria panificadora Pequeno Príncipe e Rei do Açaí, da nossa amiga Lidiane. Um abraço para todos vocês e vamos embora para mais uma entrevista junto com o Anthony aqui diretamente de Riolândia, Brasil, para o mundo. Vamos dar início aí, meu amigo Roger. Muito bem, vamos lá então. Estamos hoje aqui já agradecendo até o espaço, né? O espaço que foi cedido pelo Anthony, né? A gente conversando, ele falou, rapaz, usa lá, chega lá. Então é nóis, é nóis. Vamos lá, ô Anthony, vamos começar, né? Vou pedir para você se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho, né? Sobre quem é o Anthony. Vamos lá? Vamos lá, boa noite, Damião, boa noite, Cleber. Quem que é o Anthony? A história do Anthony é longa, é muito longa. Mas eu sou nascido em São Paulo, né? E vim para o interior. O pai morreu policial, né? E foi polícia durante 20 anos, né? Então, 20 anos em São Paulo, mudou para o interior e acaba que o destino fez com que em São Paulo ele não viesse a morrer, mas morreu no interior, que é um lugar bem mais acessível, vamos dizer assim, menos criminalidade, mas aconteceu que uma tragédia tirou ele de nós. Mas a gente nasceu em São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu sou não sabe, mas o Anthony é da favela, eu sou favelado, eu sou menino da favela. Sobe um pouquinho o microfone. Eu nasci na parada 15 de novembro, Itaquera. Lá em Itaquera. Eu sou São Paulino, então não tem nada a ver que Itaquera é Corinthians não, é São Paulo, entendeu? Então eu nasci na parada 15 de novembro, né, lá em Itaquera, e morei em São Paulo, acho que até os meus 12, 10 anos eu era de São Paulo. Então a gente veio da favela e tem orgulho de falar isso, né? Quem conhece o Anthony fala, não, o Anthony né, tal, coloca o estereótipo final, o cara é playboy, não sei o que, é nada, a gente é favelado mesmo, a gente é do dedo, a gente é periferia mesmo. Então eu nasci em São Paulo, morei até acho que uns 10, 12 anos, com muita mudança, porque o pai era PM, como eu falei, que até morreu em serviço. A gente mudava muito, porque o pai transferia demais, né? Então a gente já morou. Não, rapaz, se eu for colocar aqui o tanto de cidade que a gente morou, até por isso eu acho que a gente é muito conhecido por conta disso. Porque o pai morava um ano num lugar, ele transferia para o outro, morava um ano no outro, então até com isso eu tive muita dificuldade em escola, porque a gente arrumava uma amizade, dava pouquinho tempo, a gente passava para outra cidade. Então a gente teve muita dificuldade na parte escolar, né? Então para a gente acompanhar, a gente teve que fazer, se adaptar bastante nesse estilo do pai. Então, vim para o interior, né? Com 10, 12 anos, a gente veio para o interior, não sei precisar certinho, mas aí tô desde de lá para cá.
muito tempo aqui. Na Riolândia, acho que eu estou há 20 e poucos anos. Isso. Mas já morei em Votuporanga, já morei em Tanabi, já morei em Cosmorama, já morei em Rio Preto. Nossa, eu já morei no interior aqui em muitos lugares. E em São Paulo, em bastante local também. Morei em São Paulo, morei no 15 de novembro, onde que a gente nasceu. Só como naquela época as coisas eram difíceis, eu fui registrado em São Miguel Paulista. Porque São Miguel não pagava o registro, né? Então nós foi lá. E o pai, desde quando eu nasci, já era PM. E naquela época, bom, apesar que até hoje não paga bem, né? Era dificultoso. Aí nós éramos em 3 irmãos, hoje somos em 5. Então era bastante difícil, as coisas em São Paulo eram bastante difíceis pra gente, principalmente para filho e para PM, né? Porque lá, você sabe, a criminalidade em São Paulo é assustadora. Então o pai muitas vezes ele saía, ia e não sabia se voltava, né? Em São Paulo é bem desse jeito. Então a gente teve uma infância meio perturbada nessa parte de profissão do pai. Então a gente ficou lá, veio para o interior, mudei para Cosmorama, Votuporanga para cá e hoje estamos aqui. Já faz 20 e poucos anos que eu moro na Riolândia. Já trabalhei bastante em Riolândia com muitas coisas. Hoje eu sou empreendedor, né? Hoje eu sou empresário, mas já trabalhei com o Ari, quando ele tinha o posto, o Ari do posto, trabalhei com o seu Zé Garcia da padaria, trabalhei com o seu Zé Carlos também da outra padaria, trabalhei bastante local aqui até vir, trabalhei como sementeiro também, né? Daqui a pouco essa parte aí. Então vim fazendo vários caminhos aí até chegar e ser empreendedor hoje, né? Eu costumo dizer que não é que está no sangue, está na educação. Sim. Se os pais ensinam os filhos a trabalhar desde pequeno, Vai embora. Estudar nunca atrapalhou Sim, ninguém trabalhar. O senhor trabalha desde pequeno, eu comecei a trabalhar com 8 anos. Sim. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, cara, você ensinar teu filho a trabalhar, você vai criar um homem. Com certeza. Um homem. Mas o senhor falando aí tudo dessa trajetória, me faz lembrar, quando o senhor olhou assim e disse, eu quero ser isso, ou o senhor tinha sonho de ser PM através do seu pai? Então, quando o pai morreu, eu nem morava aqui. Não morava? Não, quando o pai morreu, eu estava fazendo um treinamento em Itanhaém. Eu morava com um primo meu e a gente estava fazendo, eu fazia marinha lá, estava fazendo negócio porque eu queria ser militar. Estava fazendo a marinha e já tinha passado num concurso para policial militar. E o pai morreu em atividade, né? Então a gente, não sei se é trauma, aquilo pegou, mexeu com a gente, né? Porque quando você morre de doença, é uma coisa que você está doente, você vem. Agora, quando você morre de acidente, é uma coisa que você não está esperando, né? Então foi muito trágico pra gente. Por mais que eu já era cavalo velho, né? Tinha 20 anos, mas a gente baqueou bastante. Vixe, a gente sentiu demais e eu desisti. Então eu não fui fazer o TAF, que é o teste de aptidão física da Polícia Militar, eu não fui fazer e desisti. Antes do pai morrer, eu fiz por ser um ano de direito. Eu passei o primeiro na Unifed em Votuporanga, fiz um ano de direito, mas tranquei e fui. Eu falei, não, eu vou seguir a carreira militar. E fui para Santos, fui lá caçar essa aventura. Aprendi bastante coisa lá também, aí minha mãe me liga. Minha coitada, minha mãe você tá doido. Ligou para mim sem nenhum filtro nenhum, falou assim, isso acho que era 6 horas da manhã. Eu chego até a arrepiar, ela falou assim. Eu senti porque a gente morava num lugar, eu morava num cômodo em cima e tinha meu primo que morava embaixo. Só que ele morava em outro lugar e a gente tomava conta de um lugar lá e todo dia ele chegava, 6 horas da manhã. E eu senti um negócio, 5 horas da manhã, eu senti um negócio estranho. Sabe quando você ouviu alguém chamar? Eu sei como que é. E eu desci lá de cima, fui na porta, que eu que abri a porta, que eu que tomava conta. Eu desci, fui lá e não vi ninguém. E depois, na hora que deu as 6 horas, minha mãe me ligou, né? Falei, não tinha ninguém. Então não era meu primo, porque eu tinha que abrir o cadeado para ele, não era meu primo. Minha mãe me ligou e sem filtro nenhum, né? Falou assim, vem pra cá que seu pai morreu. De cara? Sem filtro. E eu falei, oi? Como é que é? Não, vem pra cá agora que seu pai morreu. Eu falei, mas como assim? O pai morreu? Como? Não, seu pai morreu. E a gente estava, né? Eu tinha acabado de chegar, estava com uns 4 meses só em Itanhaém. Falei, uai, como é que eu vou pra aí agora, gente? Não, sem reação nenhuma. Aí dei um jeito até que a polícia nessa parte, a polícia militar ela é bem, né? Ela é bem familiar. Eles foram fazendo
baldeação em todas as cidades de viatura e deram conta de ir buscar eu. Mas eu sempre com aquela esperança no caminho, tipo assim, não, chegar lá, vai ter sido só um susto, um acidente, né? Tá em coma, nunca com aquilo que ele tinha realmente morrido. Uhum. Porque eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança de tudo. Bom, Principalmente nas adversidades, nas dificuldades, eu falo, não, vai dar certo. o ser humano tem que ter esperança. Não, eu tenho esse pensamento. Então, se uma coisa eu falar assim, até minha mulher fala que eu tenho a boca de praga. Ela fala, se ele falou que já era, já era. E não é, a gente tem que ser, né? Tem que ter essa esperança. Porque se a gente perder a esperança, a gente perde tudo, né? Então, eu vinha no meio do caminho e falava, não, meu pai chegar lá, vai estar vivo. Mas, infelizmente, cheguei aqui e ele não estava. Então, foi uma coisa bem sofrida pra gente, essa morte do pai. Foi uma coisa que a gente não esperava, né? Então, a gente teve um baque muito grande. Aí daí pra frente começou a caminhar com as Sim. próprias pernas, tudo. Sim, Veio pra Riolândia. aí a gente já morava. Quando o pai morreu, a gente já morava, acho que há uns 6, 7 anos aqui em Riolândia, né? Então, aí a gente, quando o pai morreu, no ano seguinte eu conheci a Paulinha, que hoje é minha esposa, a gente já está 21 anos juntos também, que o pai já vai fazer 22 anos, que morreu esse ano, em agosto, dia 25 de agosto. Então, aí eu conheci ela, não, passamos apertado ainda muito, e a história é longa. Mas aí a gente foi tentando, e aí com o intermédio do meu sogro a gente tentou também, fui mexer na parte rural, né? Rural. Essa parte é legal, essa parte é legal. Essa parte é Só que antes de chegar na parte rural, quando o pai morreu, a gente até passou um pouco apertado, porque eu vim para ficar com a mãe, né? Então a gente naquele susto da morte do pai ainda, a gente não sabia o que fazer. Tanto que a gente passou até muito apertado naquela época. E quem ajudou a gente mesmo foi a parte da polícia mesmo. Até os próprios policiais militares, tanto da Riolândia quanto lá da companhia ali de Fernandópolis, ajudou bastante a gente, Votuporanga. Eles abraçam. Abraçam. A polícia militar, Eles se abraçam, exatamente. Ajudou a gente, então a gente foi se mantendo com isso. Porque quando morre assim, o pai deixou um seguro muito bom pra gente. O pai deixou na época, acho que é algo em torno de 400 mil reais, 300 mil reais, não me recordo o valor. Só que não é uma coisa que vem do dia para a noite. E a boca não para, né? As contas não param. Então, e corta também, cortou a pensão da mãe, que era o salário do pai, cortou. Então a gente passou um tempo ali, uns 4 meses apertado, até que as coisas viessem a se encaixar. Mas Deus veio provendo, organizou pra gente. Como a gente diz nordestinamente, passou uns perrengues. Passou uns perrengues. Comemos broto de abóbora. Hoje a gente come e acha uma delícia. Essa turma que está nos assistindo aí hoje, a geração que está aí hoje, elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que é isso. Sabe não. Para a geração que está aí hoje entender, falando em termos brasileiros, hoje eles comem carne porque nós roemos o osso. Com certeza. Os nossos pais roeu o osso, nós roemos o pedacinho final do osso. O pedacinho, eles comem a carne. Pra gente foi muito mais fácil. Foi, não, para nós gente foi. mais fácil. Para o senhor, para mim foi mais fácil. Sim, Os nossos pais passou mais. A labuta foi grande, Isso aí. Ô, Antônio, eu lembro quando eu cheguei aqui na Riolândia, eu conheci o senhor, o BJ, né? O BJ é seu irmão, né? Eu conheci, para a galera que está nos assistindo, eu conheci o Antônio trabalhando para o sogro dele. Sim. O Delei, né? Delei, Deus abençoe o senhor, forte abraço aí. Ali é uma lenda. Aí veio o outro, não, tem uns Paraíba ali que é bom de serviço. Estava eu e o Cosa, aí nós foi trabalhar. Um certo dia, nós acabamos o serviço, eles passaram a tarefa, e estamos lá trabalhando, chegando em casa, quem encosta com a caminhonetinha? Ô, Damião, o Antônio está aí fora. Aí eu falei, mas o que será que aconteceu lá na roça? Tá de novo? E o Antônio ia aprender, ele pegava trator, e dava um peão no trator, ia pra lá, ia pra cá. Ó, tem um sítio lá em Buturuna. Lá em Buturuna. Lá perto de Palestina. Buturuna. Conta aí como que você chegou. Então, primeiro que ninguém queria, né? Ninguém queria. Não, porque não ia pra lá, porque era pra olhar. Como a gente deixava bastante implemento, maquinário, semente, né? Semente de pastagem, a gente mexia com semente de pastagem. Então nós deixávamos bastante coisa lá na casa e era perigoso, neguinho de noite roubar, né? E eu conhecia os meninos já. Falei, só tem uns que vai lá. E o meu sogro já tentou um monte de gente, ninguém ia e tal. Eu falei, não, deixa que eu ajeito. Aí fui lá, encostei lá, falei, ó, tem um serviço bom pra vocês. O que é? Não, vocês vão lá para olhar, nós vamos pagar a diária, vocês trabalham durante o dia, e à noite nós pagamos outra diária para vocês. Era 2 diárias, eles eram em 2, ganhava 4 diárias. Num dia só, eu falei, opa,
Rapaz, não esperou nem eu acabar de falar. Vambora. Começou a juntar o colchão, o bujão, os bichos eram diferenciados. E foram. Foram e lá botaram, lá ficaram uma paz de dia lá. Eu lembro uma história, quando chegou lá, nossa senhora. Era a época de, porque assim, a semente ela é mais na época do inverno, é a colheita, né? E hoje não, hoje tá fácil. Você colhe miagem, do cacho, então você vai, colhe no cacho, não precisa nem de funcionário mais. A gente chama de peão, mas é funcionário, né? Sim. É porque peão é o jeito que fala aqui no interior. Mas o funcionário, você não precisa mais de funcionário hoje, é só um maquinista, depois você põe lá um para secar lá no terreiro e a semente está, bem dizer, pronta. Antigamente não, você tinha que plantar, aí você, não que não tenha um miagem, que é o que colhe no cacho, mas a parte de colheita é bem mais fácil hoje do que antigamente. Você tem que cortar, enleirar, rastelar, tirar a paia fina e deixar limpinha, porque a colhedeira ela vem e colhe só no meio, né? Então aquilo era bem difícil, é um serviço bem custoso, não é qualquer um que abraça não. E os meninos eram biqueiros, os meninos eram brutos. Aí, e é na época de inverno isso aí, porque ela se estende durante muito tempo. Para nós colher 30 arqueiros com uma colhedeira só, você vai 60 dias. Rapaz. Com uma colhedeira só é 60 dias. E olha lá trabalhando muito firme. E nós estávamos lá, os meninos lá no inverno, nós veio, eles estavam ficando lá, que a gente tinha chamado eles para ficar lá, que só eles abraçaram. Nós chegou lá um dia um frio, rapaz, acho que estava uns menos 2 graus. Aí cheguei lá, eles tinham um bigodinho já, sabe? Um bigodinho, até o bigodinho desse estava congelado assim, ó. Rapaz de Deus, os homens congelados, o bigode, o capim tudo branco assim no chão. E os homens lá acenderam uma paia lá, um trem para eles aquecer do fogo e o pau torou. Mas o frio era pesado. E meio de mato, né? Meio de mato, beira de breja, aquilo é gelado demais. E os meninos lá, firme e forte. Ó, traz um café pra nós, nós levava um pão, levava um café e eles organizavam lá. Era guerreiro. Eu lembro que o Antônio chegou. Ô minha mãe, o povo tá com medo lá que estão dizendo que tem fantasma. Aparece povo que morreu lá à noite. Bora lá, velho. Bora ver se tem fantasma mesmo. Aí eu chego agora na hora. Aí o Antônio, ô meu, é o seguinte, você ir com um ovo aí, mexido, faz um café que nós traz o pão. Todo dia ele levava o pão. Sim. Todo dia os meninos trabalhavam com nós já diziam, eita, hoje tem pão com ovo. É verdade, é verdade. Foi um tempo legal, um tempo bacana. Aí bom, saímos dali, o Antônio, não, vamos lá na fazenda, lá perto da fazenda H7. Bom, aí nós foi para Minas Gerais. Aí nós para Minas Gerais. Aí não, tem os 2 meninos lá que eles vão lá. Não tem tempo não, não. foi em 2011, cara. Isso, 2011. Olha quanto tempo. Olha onde que está o 2011. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um propósito. Sim. Quando eu e o Cosmo precisou de emprego, porque a usina nessa época, quando eu mandei os documentos, já tinha fechado registro, e antigamente abria e fechava registro, sim. eu recebi seguro, quis receber o seguro tudo para não perder. Nunca eu fiquei com seguro, a usina fechou o registro, só ia abrir registro daqui a 3 meses, naquela época. Aí o que acontece? Me apareceu ontem, eu falei agora. Agora. E ontem eu vou dizer, esse menino é gente boa pra caramba, né? Porque eu estou na tua presença não. Sim. Daí, Antônio, depois de tudo isso que aconteceu, depois da semente, tudo, hoje a gente vê o senhor empreendendo aí, de onde surgiu a ideia? O Antônio Placa Solar. Eu costumo dizer que eu coloquei um apelido na cidade do senhor de Tony Stark. É o Homem de Ferro da Riola, o Tony Stark, é ele. É que a gente faz de tudo, né? Quando o pai, assim, eu aprendi muita coisa, eu devo muito ao meu pai, porque eu aprendi muito com ele. Parte elétrica, ele era função, ele fazia tudo, não era formado, mas ele fazia de tudo, então eu aprendi muito. Então eu sabia trocar chuveiro, mexer em parte elétrica, lâmpada, então eu sempre tive bastante facilidade em mexer com isso. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com meu sogro, eu trabalhava de mecânico dos maquinários. Eu aprendi a mexer nos maquinários, trocava rolamento, sabia trocar um eixo, mexer numa boca de uma colhedeira, fazia tudo, então a gente aprendeu, né, fazer essas coisas aí no meio do caminho. Então, eu devo muito ao meu pai perante isso daí. Então, eu tinha muita facilidade. Aí eu comecei, como a semente não está, porque hoje a gente depende tudo de clima, né? Então, eu estava rezando mais do que o quadro. Então, eu plantava o capim e rezava dia e noite para o capim nascer. Aí depois, na hora porque assim, se você deixar o capim viçoso demais também, vem a chuva, dá o vento, derruba o capim e você não colhe. Capim do chão, que a gente colhe no chão, era muito difícil. Porque se o capim deitar para o chão, você perde o capim.
Por quê? Porque se ele deitar no chão, você não dá conta de colher mais, ele não produz. Na hora dele soltar o cacho, aí já vem aquela semente de xoxo, então não produz. Então, a gente rezava dia, noite e dia. E eu estava já pensando em uma coisa mais fácil para mim, não no sentido de ser mais fácil do serviço, mas para mim não ter que precisar tanto, depender tanto do clima. Então, eu comecei a colocar um motorzinho, falei, vou colocar motor de portão. Na época que eu comecei aqui, isso há 7 anos atrás, só tinha o Xará que colocava motor de portão. E aí, para nós aqui, a cidade já está com bem, né? Antigamente era tantos mil habitantes, hoje já, tem muita gente, cresceu lá para a praia, foi crescendo na cidade, então hoje abriga, né? Dá para a gente comportar 2, 3 profissionais na cidade, que não vai tirar de ninguém. Então era só o Xará que tinha o finado Pelezão também, que mexia, mas o Pelezão mexia mais com câmera, essas partes, o motor, mas aí depois veio o finado Pelezão veio morrer, ficou só eu e o Xará. Então a gente comportou bem isso aí. E aí eu mexia com o motor de portão, a princípio, depois já entrei na câmera de segurança, né? Coloquei monitoramento, CFTV, comecei a mexer com câmera de segurança e já integrado a isso, eu já comecei a sondar a parte de energia solar, que era uma crescente que estava tendo no mercado. Então estava falando muito mais pouca ação. Aí eu, fui fazer, fiz o curso de energia solar, eu fiz um em São José do Rio Preto, mas eu tinha feito um outro online. Aí eu tenho essa certificação de energia solar e comecei a mexer, e hoje a gente está nessa febre de energia solar aí. E deu certo, foi uma coisa que deu certo, graças a Deus. A gente vive de energia solar aí hoje, eu posso falar que a maior parte do meu capital hoje é da energia solar. Eu coloco o motor de portão, sim, não parei de mexer com a parte de segurança eletrônica, nem com CFTV, mas o carro forte hoje é energia solar. A gente faz Yolândia, a região tudo que a gente faz bastante, a demanda é bastante alta. Deu uma diminuída no ano passado, em outubro veio a tal da inversão de fluxo, né? Quem não sabe o que é inversão de fluxo, hoje a concessionária ela não permite que você exporte mais do que você aguenta gerar. Então, tipo assim, você tem um limite, né? Tem um limite para eles, para você gerar, para não ir para a concessionária. Então, hoje a gente chama de fast track, hoje a gente tem uma quantidade aqui que eu costumo colocar, que é 20 módulos. Se você colocar 20 módulos no inversor de 7,5, você vai passar, a concessionária não vai reprovar o seu projeto. Tá? Então, hoje isso aí deu uma diminuída, porque eu fazia o que a gente quer, que era o alto caixa da gente, era a usina de investimento. Então, você vendia uma usina de investimento por X, tem uma solução para o cara financeiro que queria ter um saldo recorrente todo mês de X, então esse dava um capital maior para nós. Hoje ficou mais difícil, mas ainda tem, porém, talvez a concessionária não aprova a quantidade máxima, que é o inversor de 75, que é 115, 111 kVp. Então, mas a gente continuou aí, está crescendo cada dia mais, graças a Deus. E hoje, o pessoal que está vendo o vídeo, né, que vai acompanhar a gente nas redes sociais, o pessoal quer colocar placa, quer contratar um Anthony, como faz? A gente tem que fazer um estudo, a gente chama de, vai contratar o Anthony, vai falar, quanto que você gasta de energia, ele vai mandar uma conta de energia para a gente, né? A gente vai fazer a soma, porque a gente faz uma soma de todos os meses. O cara gasta X por mês. A gente vai somar todos os meses que ele consome essa energia, vai somar tudo e vai dividir por 13, porque a soma ela é por 13. Aí vai ter uma média. A média a gente faz um cálculo em cima disso. E como é que funciona isso aí? Ele gasta R$600, ele vai pagar quanto? Ele vai consumir só os R$600 ou futuramente ele vai colocar um ar-condicionado, vai passar por uma casa, outra casa que ele tem, um rancho, igual na Yolândia tem bastante rancho. Se ele for só aquele consumo mesmo, a gente passa o orçamento em cima daquela média. Agora, se ele quiser, a gente faz a média em cima do cálculo que ele vai colocar 1 ar, 2 ar, ou vai passar por uma casa e faz o cálculo em cima também e passa o orçamento para ele. Mas hoje tem muita linha de crédito para solar. Então hoje eu costumo falar até, fiz 2 essa semana. Fiz um para a Lidiane enfermeira, mulher do William, e fiz uma para a Márcia, que vende lingerie também. Fiz uma para ela e eu esqueci o nome do esposo dela, da Márcia. Orlando. Fiz um para eles, 2 financiamentos. Que é um financiamento que a gente faz, que ele até 92 vezes. Então, tipo assim, você vai pagar, é certeza que vai pagar menos do que você pagava de energia. Você vai pagar, eu gastava R$500 de energia. Você vai pagar menos do que você gastava, vai ter uma regalia melhor, né? Você vai colocar um ar, vai colocar uma coisa a mais, vai ter um conforto maior e vai pagar. Porque a energia você não vai deixar de pagar.
Ah, mas aí 92 vezes. Ah, mas eu estava pagando 500. Se eu estou pagando 300 agora, com uma regalia maior, e daqui 92 vezes o equipamento vai ser 100% meu, eu estou ganhando. Eu estou deixando de gastar. Exatamente. Então, hoje compensa muito a energia solar. É que o governo não ajuda muita gente, né? A gente já paga muita taxa em cima, aí tem a taxação solar, tem a lei 14.300, aí eles foi devagarzinho, eles vai tomando uma beiradinha, mas ainda compensa. Daqui a pouco vamos taxar o sol, É, dá pra Taxação taxar. solar. Taxação solar, eles Tá taxam com o sol. olha, velho. Taxar o sol. Taxar o sol. Rapaz, é cada um. É, tá difícil, tá difícil. A gente não pode perder a esperança, né? Mas tá difícil. Exatamente. Depois de taxar o sol, que um dia taxa a rua também. Não pode andar, velho. Não pode nem dar ideia. Ai, meu Deus do céu. Ô, Anthony, quais são suas redes sociais? O pessoal entrar em contato com você? Ou o telefone? Porque assim, às vezes o pessoal é de fora e não sabe como te acha. Como é que te acha? Eu tenho o Instagram, eu acho que é Anthony_TonySeg, né? Tem Facebook também, se entrar no Instagram vai ver o Facebook também. E o telefone eu tenho. Até agora a loja ainda não está com a fachada, a gente já contratou uma empresa para fazer a fachada, vai ficar bem visível, vai dar uma cara nova aí. Mas é isso aí, o telefone é 98195-1014, que é o meu pessoal mesmo que eu uso na empresa. Aí chama, liga para nós, entrou em contato, a gente faz o orçamento. Assim, eu costumo dizer que assim, tem muita gente que pergunta, quanto tempo é? Da data do pagamento até a ligação da elétrica costuma ser 30 dias. Mas isso não é via de regra para todo mundo, porque igual tem duas clientes que eu fechei também, que é a Zenaide, né? A Zenaide foi enfermeira há muitos anos aqui, e a Dona Mônica, mora na esquina aqui, a gente fechou também com eles, só que o padrão deles era 110. E para a gente colocar energia solar hoje tem que ser 220. Então a gente tem que entrar com uma equipe para trocar o padrão, passar para 220, então já não é mais aquela via de regra de 30 dias. Então passa, ele excede um pouquinho. Então a gente passa um pouquinho, isso aí talvez demore uns 60 no máximo, mas não passa disso. Já aconteceu de ser mais de 60? Já, mas é 1% dos casos. Mas a via de regra é 99%, 98% dos casos, é 30 dias, a pessoa já parou de pagar energia, vai pagar só o financiamento, ou se pagar à vista, vai pagar só a taxa mínima, que hoje é algo em torno, no monofásico, bifásico, é algo em torno de R$100. Tem cliente que paga mês sim, mês não, porque como fica a taxa bem baixa, um mês ele paga e no outro não paga, então vai acumulando para ele pagar. Outra coisa importante também, Anthony, mas eu gastei aí, eu coloquei 600 kW aqui e eu estou gastando 300, o que eu faço com essa perda? Se ele não tiver uma segunda casa para ele jogar, fica acumulado. Hoje eu acho que com a mudança dele, eu acho que é 5 anos, vai ficar lá. Se ele não gastar isso aí, ele perde, mas ele tem 5 anos para gastar, mete ar-condicionado lá para gastar esse saldo, né? Então isso é importante também salientar para o cliente final saber. É isso aí, galera. Inclusive é bom você colocar, porque o calor tá demais. Vamos colocar ar-condicionado, vamos colocar a placa solar do meu amigo Tony das placas solar. Galera, esse Anthony aí, eu costumo dizer que ele é um vencedor. Viu, Rosa? Ele é um vencedor, eu conheço ele bastante. Só que é um cara da resenha. Você tem que entender quem é o Anthony, cara. O cara é tão gente boa que o cara fez uma academia na casa dele, velho. Tanto que o cara fez uma academia. Vocês não pagam nada não, vai lá treinar na academia ali. Como foi isso, Anthony? Então, eu não sou formado, mas fiz também. Eu e a minha mania de 1 ano. Eu fiz 1 ano de educação física. Fiz 1 ano de educação física também na Unifeb, em Votuporanga. Fiz 1 ano e eu falei, vou fazer uma academia. E na época só tinha do Carlinho, que o Carlinho morava lá, né? O Carlos Bento, Carlos Bento, não é Carlinho mais não. Professor, mestre Carlos Bento. Isso. Ele tinha a academia dele, que era lá acho que é 21 lá, se não estiver enganado, acho que é 21. Ele tinha lá, mas não tinha nada aqui no centro, né? Aí foi assim que o pai morreu. O pai morreu e a gente ganhou aquele dinheiro lá que... Falei, vou montar uma academia. Estava fazendo educação física, falei, vou montar uma academia e pá. Montei a academia, não tinha nenhuma. Mas cidade pequena, você sabe como é que é, né? Quando as coisas começam a dar certo, todo mundo quer copiar. Aí não está errado, né? Não está errado. Mas como a gente tinha outros meios de renda e começou a tumultuar a academia, eu falei, tora o pau aí, vai fazer de graça. Ninguém vai pagar mais nada não. E o povo treinou, 2, 3 anos na academia, não pagava nada. Ajudei até na época
Ah, eu esqueci. O Sindomar era peão, né? O Sindomar machucou na época e chegou em mim e falou, mano, eu preciso de ajudar, que eu tenho que fazer um fortalecimento muscular, né? Porque eu machuquei no rodeio e tal. Eu falei, não, vai pra lá. Então a gente ajudou bastante gente que precisava fazer um fortalecimento muscular, a gente ajudou e muita gente treinou lá e não pagou nada não. Eu lembro que quando nós trabalhamos com o Antônio, né? Tava tendo, na época era quermesse, né? Isso. Tava tendo quermesse. E eu tava namorando minha esposa. Aí você sabe, né? Você não vai sair com mulher com um bolso rasgado, se colocar uma prata desce. Desce lá embaixo. Né? Aí eu liguei, não tinha esse celular de hoje, liguei pro Antônio, liguei umas 3 vezes e moiou, o homem não tá aí na cidade. Ele tava tomando banho, ele, meu, aí ele ligou pra mim e retornou, meu, o que foi? Eu saí do banho, eu vi aqui umas 3 ligações suas. Rapaz, faz um vale aí pra mim. Socorre eu aí que eu tô namorando uma menina que hoje é casada comigo, né? Você vai fazer quantos anos de casado? 21. 21, eu vou fazer 20, né? Então foi bem próximo. Aí o outro, quanto você quer? Foi quanto você quiser me passar aí, faz um vale, depois você desconta. Ele chegou naquela época, pô, 100zão, era muito dinheiro. Aí ele tá aqui, 100zão aqui pra você. Aí quando foi pagar, ei, até no relacionamento o homem ajudou. Olha só, quando foi pagar, minha amiga, pode você sair com a sua namorada? Eu tô falando pra esse cara aí, é nota 10, pô. Tudo que a gente faz de bem pros outros retorna pra gente. Retorna. Cara, eu lembro quando nós moramos ali na 5. Hoje também, você vê se está andando junto aí conosco, mas hoje também. Cara, não teve um mês que o Antônio não ligar. Não, tá precisando de alguma coisa? Então se hoje chegamos, por isso que eu falo, quando eu vim para Riolândia, cara, eu lembro até hoje, sou grato a Deus e sempre vou ser grato a Deus e as pessoas, porque as pessoas veem onde nós chegamos, Antônio, e acham que foi só, não foi. É fácil, é glória. Primeiramente, cara, a gente agradece a Deus, depois as amizades, cara. Com certeza. Depois, se a pessoa fritar, peneirar, ele consegue boas amizades. Sim. Cara, eu lembro do Milton, eu lembro do Antônio, sim, sabe? Eu lembro da Patrícia, se for falar aqui vai ter muita gente. E por final, olha quem foi. Rocha, foi em 2019. Então você vê, a vida vai passando e você vai criando amizade. No pouco tempo aí, o rapaz que presenteou nós com a Ring Light foi o Maurício, conheci o cara tem 2 anos. Então eu costumo dizer que nessa vida, se você não quiser ter amigos, você vai padecer. Você vai padecer. Ô Antônio, e com isso tudo, eu tenho o senhor, né? Às vezes as pessoas vão dizer, pô, o Damião está colocando um cara lá em cima. Não, pessoal, eu só glorifico a Deus, não é que eu estou colocando um cara lá em cima, não. É por causa que eu cresci vendo esse cara, velho. Pra vocês entenderem, o Antônio é uma fênix. Não tem uma fênix que ressurge da cinza? Com certeza. O Antônio é uma fênix, cara. O cara, quando você menos olha, por isso que eu falo, sabe quem ganha dinheiro? Quem quer trabalhar? Com certeza. Quem quer trabalhar? Isso. Quem não quer trabalhar não ganha dinheiro. Hoje falta muita mão de obra, né? Hoje falta muita mão de obra. Se você aparecer e falar, eu quero 2, 3 para trabalhar aí, os caras falam, você quer bater em mim? Meu sogro me contou uma história dessa. O Dele contou uma história dessa que ele ficou abismado. Diz que estava num lugar, o cara precisava, não lembro quem era o cara. Diz que o cara precisava de alguém para trabalhar e ele foi no cara, até o cara que mexia com cerveja de pedreiro. Ele falou, escuta, você não quer ir ali para ajudar nós a fazer um negócio, não? Quer mexer com cerveja de pedreiro. Aí o cara falou assim para ele, você está querendo brigar comigo? Agora para você ver onde que a gente foi parar. A gente não consegue mais mão de obra, não tem. Então hoje ficou bem difícil isso aí. A mão de obra está escassa mesmo para trabalhar. E a minha profissão é uma profissão que não vai acabar nunca. Tanto a minha profissão quanto o encanador, porque hoje você está vendo aí que a gente está no mundo da inteligência artificial, né? E devagarzinho vai tomando conta das coisas. E a encanador, eletricista, essa mão de obra não vai acabar. Né? Então, eu falo bastante que isso não acaba e a gente tem bastante resenha. Isso é verdade. Outra, sabe qual a resenha que eu lembro assim, cara, que nós lembrou assim, nós estávamos lembrando? Quando o senhor casou com a Paulinha, foi pro sítio, né? Se eu não me engano, ele estava namorando.
Eu lembro que o ônibus da faculdade parou em frente ao sítio, cara. Aí quem foi buscar a Paulinha? O Antônio. Pô, dentro do ônibus da faculdade, todo mundo achou que o cara ia chegar com caminhonete. O cara chegou de cavalo, filho. O cara chegou de cavalo lá e o pessoal olhando, olha o marido dela vai buscar ela de cavalo, cara. Isso é sertanejo, né? Surpreendeu, falou, vai tomar via do rapaz aí de cavalo. Então, até uma história assim, engraçada e legal de contar para. Quando eu conheci a Paulinha, até os pais dela, é o que eu falo da dificuldade de cidade pequena. Em cidade grande a gente não tem isso. Porque, tipo assim, ninguém conhece ninguém. Cidade pequena não, a gente julga sem saber. Quando eu mudei para Reolândia, e assim que o pai morreu, que a Paulinha, que eu conheci a Paulinha, eu, na realidade, hoje não pode fazer isso, né? Porque eu conheci a Paulinha, ela tinha 13 anos e eu tinha 20. Então a diferença nossa é longa. Quando eu conheci a minha esposa, sim, ela tinha 14 e eu tinha 18. 4 anos ainda tá no limite. Agora de 8 anos de diferença, hoje tá cadeia. Se fazer isso hoje, e o sogro e a sogra não queria. Não queria, com razão também, uma menina de 12, 13 anos, com um irmãozão calado de 20, né? Meu sogro está nos assistindo e ele vai lembrar dessa frase que ele falou para mim, né? Com a minha filha, tudo tal. Aí ele falou, não, meu Deus, você tem que ter paciência e tudo. Eu falei, não, que é muito nova, que não sei do que. Ele olhou para mim, quando foi com a minha filha, eu falei, beleza, né? E é verdade, né? Então aí quando a gente começou a se conhecer, o sogro e a sogra não queriam, patati, patatá, que era nova, eu até entendi. Falei, não, tá certo, a menina é nova. Mas na realidade é que pintavam a gente como se a gente fosse drogado. Cidade pequena fala isso. E eu sou um dos caras mais careta do mundo, cara. Eu nunca coloquei um cigarro na boca, negócio de droga, eu não sei o que é droga. Eu sei o cheiro assim, porque as pessoas encostam perto da gente, né? Até porque a gente foi muito regado na parte do pai ser militar, a gente foi muito regado, muito seguro, né? Então meus irmãos já deu uns peguinhos já, o BJ, o Matheus, eu trabalhei já. Mas hoje, graças a Deus, firmou. E eu não, eu sou careta de tudo, cara. Sou careta e não levei um estereótipo que eu não fui, né? Então, graças a Deus, eu não fui. Então, até por isso eles tinham essa certa resistência de deixar a gente namorar, de a gente ficar. Então, por conta de ser cidade pequena, aquele comentário, aquela fofoca, aquela maldade, né? Pessoa julga a gente sem saber. Mas deu certo, a gente está aí 21 anos juntos já. E com 2 meninas já, uma já vai fazer faculdade, já está indo no Botuporanga. A da faculdade é a cantora? Ela toca aqui repertório, canta, perdão, ela canta aqui repertório. Ela gosta de sertanejo, mas colocou uma MPB, ela canta também. Muito bom. A Lalinha é... Já faz show? Não, ainda por enquanto não. Não, eu gosto de... Mas vai fazer. Vamos ver que Deus prepara, né? Vamos ver que Deus prepara. Já a pequenininha já é mais espoleta. A pequenininha, ela já deu bastante susto em nós. Até a gente tem uma parte que a gente passou bem apertada com ela, né? Que a gente quase perdeu a pequenininha. Você lembra? Vocês até fizeram oração nas igrejas. Ela ficou 13 dias internada, não foi para UTI, mas o caso dela... Isso, o caso dela foi bem difícil. Ela teve uma tal de síndrome de Kawasaki. Então a gente levou ela para o Botuporanga, isso há 6, 7 anos atrás. Inclusive essa semana passada ela deu um sustinho na gente. Não foi igual do outro não, mas... É porque eu costumo falar assim, quando a gente começa a ficar meio dando uma esbanjada, achar que tá o tchan, Deus dá uma cutucadinha de nós, né? Ele faz só você lembrar. Ele falou, lembra o jeito que foi lá atrás, você já volta na hora. Você lembra quando você jogava biroca que você errava, você falava escapes? Então eu falei, opa, escapes. Falei na hora, Deus, aqui não é do jeito que o senhor quer, não é do jeito que nós quer, não. Então ela teve essa tal de síndrome de Kawasaki, ficou 13 dias lá, acho que pegou, não lembro se é sarampo ou catapora junto, isso aí também. E ela pegou isso aí, então debilitou o coração dela, ela teve um aumento da coronária do coração, então a gente pediu bastante oração e a Reolândia abraçou isso, esse ponto foi bastante positivo pra gente. A Reolândia abraçou isso aí e a gente, graças a Deus, recuperou. Mas foi difícil. Aí a semana passada ela deu também uma febre meio brava, e a gente também fez um monte de exame e não achou nada. Hoje a gente está pulando igual pipoca aí. Mas deu outro sustinho na gente. E não sabia o que era, porque febre tem que ter nos exames tem que mostrar, baixo do depósito, né? Mas graças a Deus foi só mais um susto. É isso aí. Ô Antônio, eu lembro desse tempo aí, né? O senhor nos procurou a pessoa da igreja aí, que ele não sabe fazer questão, o Antônio também é cristão.
Nós temos muita fé em Deus, você que está nos assistindo, nós sempre falamos isso em nossos vídeos. Busca Jesus, busca Deus. Ele tem a solução para todos os seus problemas. Aí eu lembro que nós entramos em oração e tudo mais. E quando a sua menina recuperou, o senhor falou, né, ligou para nós, a menina está bem, graças a Deus, e tudo. E a gente fica feliz em ver Deus realizando as orações do povo dele, né? Porque na verdade, como diz João Batista, né, é necessário que ele cresça e que nós diminua. Sim. Mas, Antônio, e deixa eu te perguntar, como que foi toda essa mudança, a Paulinha? Porque Paulinha é do sítio. Sim. Paulinha é do sítio. Sim. Aí vocês casou, ficou tempo no sítio, como foi vir para a cidade? Então, a gente comprou uma casa, né? A gente tinha uma casa na cidade, eu até vendi. Eu vendi a casa, tá com acho que 1 ano, eu vendi a casa. Até que eu fui lá. Isso, até pro Finado Chicão, morreu esse dia também, né? Amigo da gente. Eu vendi para ele, porque como a minha menina vai fazer medicina, para a gente gastar, ter esse gasto todo mês aí, hoje em Votuporanga, acho que está R$10.000 medicina. Mas a gente tem que alugar um lugar para ela ficar medicina integral, né? Então tem que alugar um lugar, tem que mais as despesas, acaba que fica 15, 16, 17 mil reais todo mês. Então, como o meu ramo é de energia solar, eu falei, eu vou fazer uma usina solar que vai me dar um rendimento aí, eu vendendo um AX para as pessoas, eu consigo fazer. Porque se eu for pegar do meu peito hoje, eu não tenho. Por mais que a gente faça bastante, a gente não tem uma receita aí para fazer a educação do meu filho de 15 mil reais. Isso para a gente é muito difícil. E outra, a gente tem outras despesas, né? Então eu fiz uma usina solar, fiz para um cliente, né? Até fiz para ele e um dia ele falou para mim, você não quer comprar não? Porque ele tem internet, é o dono da NetUbiz, eu sou o Gabriel. Ele fez e falou, você não quer me comprar não? Porque ele abatia a energia solar em todos os postinhos dele, que tem em todas as cidades. Aí eu falei, eu compro. Aí, como eu fiz 2 usinas para ele, a gente não tinha acertado valores. Tem essa usina vai ficar tanto, tem essa tanto. Falou, Antônio, quanto você vai me cobrar dessas usinas? Aí eu que falei para ele, comprei super barato ainda, porque para você colocar uma usina a rodar, é muito dinheiro. Então hoje a gente fazia usina de investimento a 250 mil reais, isso ano passado. Então eu falei, vou te cobrar de cada uma 40 mil de mão de obra, tá bom para você? Tá bom. Então ele me devia 80. Então ele me devia 80, ele falou, quanto você quer da sua usina? Uma usina hoje vale 280, 250 mil reais. Principalmente na proporção da minha, porque a minha, os equipamentos é VEG, o módulo é AAA, T1, é coisa tudo grafina, né? Aí eu falei, você quer quanto? Ele falou 280. Eu falei, então você me deve 80, eu te dou 200. Ele falou, tá feito. Aí eu fui vender minha casa, eu não tinha 200 mil também, já para pôr de capital, para pagar essa usina. Aí fui vender a casa, comprei a usina, então a usina não é mais dele, é 100% minha. Até ele tinha comentado de dar uma porcentagem para mim e outro menino que entrou junto na época, mas que acabou que não seguiu junto com a gente. Então eu fui comprei a usina hoje é minha, ela me dá uma renda líquida aí de algo em torno de 7 a 10 mil reais por mês. Então isso vai juntar junto, vai complementar a minha renda e a renda da Paulinha para a gente poder realizar o sonho da nossa filha de ser médica, fazer medicina. É aqui que é cantora. Isso, aqui canta. Isso aí. Galera, o Antônio, ele fez de tudo isso, tudo um pouco, e sabe o que me traz à memória? Você que está nos assistindo, nunca desista, tenha sempre esperança. Um cara que aos olhos humanos poderia estar prostrado, ser um zero à esquerda, um cara que poderia colocar culpa em tudo, porque quando você é alguém colocando culpa em tudo, ele não olha para dentro de si. Para ele, né? Para ele mesmo. É um cara que, como eu falei aqui, ressurgiu das cinzas, se levantou, ergueu a cabeça, pai de família, cria filhas, cria a esposa, vive bem com a esposa, eu conheço ele, é um homem de bem. E hoje, a reflexão que eu deixo para você, galera, é você mesmo que atrapalha seus sonhos. Com certeza. Ninguém atrapalha você. É você. Se você sonha e quer ter eu quero ter uma renda de 15 mil por mês, você deitado em casa, deitado em casa, você vai acordar cedo e partir para cima. Agora, se você sonhar e disser, eu quero e se levantar todo dia, você consegue. Ô, Antônio, responde aí para nós, estou ainda na cavalo, menino? Rapaz, faz tempo, eu tenho uma égua, eu tenho um par de milha e tenho uma potra que eu até pus cruzar com um cavalo de Votuporanga. Eu não lembro o nome do cavalo, eu sei que o dono do cavalo, ele morava na Riolândia. O Rogério, ele era agente, está aposentado já, pai do Rogerinho.
Então ele está morando em Votuporanga hoje e ele tem um cavalo registrado, um cavalo pai, coisa mais linda do mundo, cavaleiro. E eu pus cruzar, eu até tenho uma égua, uma outra registrada lá. Mas faz tempo que eu não ando, hein? A coluna não aguenta mais não, né? Ela não aguenta mais não. Você tá doido. Pra mim carregar a placa solar aí em cima de telhado, a gente tem jeito, já tem a mãe. Os outros olham e falam, não é fácil. Uma placa pesa 30 quilos. Você colocar 100 placas no telhado, é isso. Mas eu não ando mais não. Quem gosta é a Ana Laura, que é a Calguel, né? A boiadeira. A boiadeira gosta. A boiadeira gosta. Ô, Antônio, o senhor falou que morou em Itaquera. Morei em Itaquera. Mas não é corintiano. Não, sou São Paulo. Inclusive daqui a pouco vai passar. São Paulo e o Palmeiras. Doido. Eu gosto. Eu sou Mengão. No Rio eu sou flamenguista. Eu gostei, é do meu, toca aqui. É isso aí. Joga, bate a bola. Não bate a bola. A coluna não ajuda não mais. Ajuda. Eu costumo dizer, ontem é só trabalho. Se você perguntar assim, você viu ontem? Trabalhando. Né? Opa! Cadê o outro? Tá trabalhando. Ele gosta de trabalhar. Trabalha bastante. É isso mesmo, eu também gosto de trabalhar. Não trabalho no mesmo ritmo que o seu, Sim. mas também gosto de trabalhar, graças a Deus. Né? Não, meu pai era para mim e disse, Damião, tu vai trabalhar hoje, opa, todo dia, 3 horas. Aí ele fala, é bom. Sabe o que acontece? Quem mandou casar? Nós vai ficando mais velho, a gente vai vendo que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que ter um tempo pra gente também. Isso. Então, inclusive hoje eu não trabalhei. Entre aspas, eu trabalhei pra mim lá no sítio, né? Então fiz as minhas coisas, a gente está construindo lá no sítio, né? Então fui lá, já organizei algumas coisas que a gente tem que fazer, porque se você for só ficar escravo do trabalho também, você não vive. E quando você vê, eu olhei esse joelho para minha filha mais nova, né? Que é a Ana Beatriz, ali é espoleta, hein? Ali o que a outra tem de boazinha, assim, de calma, a outra ela veio com 220, ela veio para tirar o sono da gente. Muito boazinha, muito bem educada, mas ela não para, né? Ela é imperativa, ela é. Então eu falei, não, vou dar uma parada. Eu olhei pra ela, a menina já tá com pai 10 anos aí. Não, pai, parece que eu olhei essa menina ontem, tinha 3, 4 anos, a menina já tá com 10 anos. Então você vê quando você trabalha demais, o tempo passa muito rápido. Então eu estou aproveitando um pouco mais nesse sentido. Eu vou dar uma desacelerada, né? Porque você chega nos 40, até os 40 você está subindo. Então agora para frente você vai descer. Né? Então você dá uma desacelerada e vou aproveitar um pouco mais a vida, né? Eu costumo sempre dizer, nas férias eu não faço muito. A galera que me conhece aí, né? A empresa deu férias, 30 dias, eu e minha família. Isso é muito bom. Ô, Antônio, olhando para a câmera ali, qual o conselho que o senhor dá para quem quer empreender, ter a sua própria loja ou o seu próprio sonho? Qual o conselho que o senhor daria para chegar aonde o senhor chegou ou até melhor, né? Sim. Uai, o que eu falo hoje é que a gente não pode ter medo. Eu até falei isso com uma pessoa, hoje a gente não conversa mais, a pessoa que eu falei, só que ele gostou que até um dia ele falou pra mim. Eu falei pra ele, tudo que você quiser fazer, você vai dar conta de fazer. Então, sempre que você tiver um sonho, tiver alguma coisa que você quer fazer, você pode fazer que vai dar certo. Se não der certo numa coisa, vai dar certo em outra, no ramo que você quiser, não desiste. Porque se você desistir, você não vai na praia. Então você tem que nadar, nada que você vai conseguir. Não tenha medo não, porque Deus faz tudo para todo mundo. Então se a gente parar no primeiro obstáculo, a gente não chega em lugar nenhum. Tem quantas pessoas, né, que tentou, não conseguiu e hoje está aí com muito sucesso, com bastante coisa. Então a gente é pequeno perante essas outras pessoas, mas a gente está no caminho certo. Então não desista. É porque eu entendo que no final das contas a persistência leva ao êxito, né? Sim. E no fim das contas, a longo prazo a gente não perde. Não perde. A única coisa que a gente não dá conta de ser, a gente não dá conta de ser 100%. A gente tem defeito, né? É isso. Sem defeito é só Deus, né? Então a gente tem bastante defeito e você vê que você está no caminho certo quando você começa a tomar, porque a gente tem até um ditado que fala que prego que se destaca, né? Ele toma martelada. Exatamente. Então se você tiver aparente aí, vai cair coisa, vai ter calúnia, vai falar mal de você. Quando você vê que está tudo falando ao contrário, você fala, não, estou no caminho certo. Se você está incomodando, você está no caminho certo. Então eu vejo que tem muita maldade, né? O ser humano tem isso aí, tem muita maldade. Eu até costumo dizer que se tiver muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal, já está bom pra gente. Não vai ter meio a meio, né? Não existe, né, o meio termo. Ou você é ou você não é. Então, se você está fazendo e está lá lutando e está tentando, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É porque não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. Olha quanto tempo eu lá lutei para chegar aí até onde que a gente está. Hoje na Riolândia eu sou o primeiro empreendedor solar.
tem um torneirinha, né, que fechou, não trabalha mais com energia solar, ele e o João Cocô, mas o primeiro foi eu. Aí eles entraram também, fizeram a loja deles lá, a loja física, então o primeiro foi eu. E a gente está aqui, vou fazer uma loja física em Votuporanga e em Cosmorama também. Até a gente já tem uns contatos já avançados em Cosmorama, a gente vai fazer uma loja física lá também. Então a realidade é essa aí, não desiste não, que uma hora dá certo. É isso aí, gostei. É interessante que a placa solar, né, pela falta de sol, não tem problema. Porque pensa no lugar que tem sol. Não, você tá doido. Rapaz, aqui eu acho que não tem um sol para dois. É um sol para cada dois. É um sol para cada um, é verdade. Tem sol. E o trem estica. Rapaz, quando a gente coloca na beira de rio, porque muita pessoa acha que energia solar, não é só sol. Não é só o sol. Porque se você. Tem dia que está nublado que gera mais do que um dia que está ensolarado, porque é radiação solar, né? Então a placa ela trabalha bem com a radiação, só que ela não trabalha bem com a temperatura alta. Então o sol em si não é que ele está ali machucando, ele está fazendo, né, o silício gerar energia solar, mexer a célula, movimentar, fazer energia solar. O sol em si ele não é o que gera é a radiação. Então o dia fresco gera mais do que o dia ensolarado. Então isso também muita pessoa não, mas no dia tá, o sol está estralando e tal, hoje está gerando. E não é, ela gosta de radiação, mas ela não gosta de calor. Então ela não gosta de alta temperatura. Tá aí uma coisa que eu não sabia, olha só, tá vendo? Nossa, pra minha cabeça era o contrário. Existe um estudo que a gente fez, a gente não, né? Os estudiosos, eles colocaram aspersor nos módulos. Aspersor, então, de tanto em tanto tempo eles colocavam o aspersor ia, limpava a placa, né? E resfria, porque a água resfria, né? O vidro. Gerou muito mais, eu acho que é algo em torno de 15 a 20% a mais do que as que estavam sem o aspersor. Então você vê que a temperatura em si não influencia na geração. O que influencia é a radiação. Muito bom, é isso aí, galerinha. Entre conversas e histórias, mais um vídeo aqui com o nosso amigo Anthony, o homem das resenhas. Você que está aí, que chegou aí agora, já clica aí no joinha, inscreve-se no nosso canal no YouTube, @Entre Conversas e História, e no Instagram também, @Entre Conversas e Histórias. Esse foi mais um vídeo aqui, desde já agradecendo ao nosso amigo Anthony, que cedeu o lugar para nós estamos aqui no estúdio aqui, ele que cedeu o estúdio, ajuda bastante cada um de nós. O Anthony tem nos ajudado, empreendedor, pai de família, dono de empresa, um cara que venceu na vida. Esse Anthony, desde já eu te agradeço por ter nos atendido. Quando fizemos o convite, ele falou, meu, pode deixar que eu vou lá. Aí, de vez de ir lá, mas vem cá. Uma coisa com a outra. Muito obrigado aí. Deus continue te abençoando sempre, Anthony. E antes de finalizar, olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem de esperança para o povo que está nos assistindo. Eu fiquei com medo na semana passada, acho que na retrasada vocês entrevistaram para a Fabiana, né? A Fabiana ali tem o dom da palavra, né? Eu falei, nossa, e na outra semana era eu, até eu desmarquei com vocês, que não teve jeito, que a menina ficou doente. Sim. Aí eu falei, nossa, a Fabiana falou 2 horas, não ia nem parar, ela tem o dom da palavra. E é uma pessoa que traz uma alegria pra gente, na hora que ela manda o áudio, ela fala assim, a gente presta serviço para eles também, ela fala assim, Anthony, bom dia, como é que você está na paz do nosso Senhor? E ela fala de Deus, assim, não cativa a gente, né? Então é uma pessoa muito bacana. Eu falei, nossa, eu vou ser seguida da Fabiana, o que eu vou falar lá? Já saí perdendo, né? Ali tem o dom da palavra. O que eu passo para as pessoas de esperança é para não desistir, né? Não desistir, a gente tem um Deus que olha para a gente e está cuidando da gente sempre, né? Então, não desiste do sonho não, gente. Aqui, eu falo por mim, eu passei grandes labutas já e a gente contou 1% das histórias da gente aqui, que é o que dá para contar. Tem coisa que fica em off que só o coração da gente sabe, né? E a cabeça. Então, não desiste não, vai para cima, acredita em Deus que tudo vai dar certo, né? Deus não fez a gente para a gente ser perdedor, a gente tem que ser vencedor. Como eu falo, olha nós cá, todo vidinho que eu falo, olha nós cá, e chama nós. Então, precisando de alguma coisa aí, chama nós. Muito obrigado, isso é importante. A gente agradece ao Anthony, né? Foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou para falar sobre a nossa ideia, sobre o nosso projeto. E já ali, sem nem falar muito, já abraçou o projeto junto com nós. Isso é bom, isso é bem interessante. Aprendi lendo que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Está escrito. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado aqui por ceder o espaço para a gente, eu e o Damião, o nosso projeto.
vai acompanhando a gente, tem novidades, tem coisa, né? O projeto ele é amplo, tem muita coisa vindo por aí do que só as nossas conversas. Como diz muito hoje em dia, haverá sinais. Sim, outra coisa também, a gente ajuda no que a gente pode. A gente faz bastante projeto social na Iolândia também, eu ajudo vários locais aí, entidades que precisam de ajuda, né? Porque se a gente não se ajudar, quem vai ajudar? Né? Então, vocês começaram agora, então muita gente pode ajudar, né? Claro. Então, eu não posso dar isso, eu posso ajudar com aquilo, porque ajudar depois que dá certo não é ajudar, é pegar carona, né? Então, tem que ajudar agora é a hora que precisa da ajuda. Então, alguém que puder ajudar, você deu alguma coisa, por mínimo que seja, ajudar, né? É bem-vindo, porque os meninos é bom, os meninos é diferenciado, viu? Então é isso que eu tenho para falar. Como diria Mato Grosso, Matias, costuma com nós. É isso aí. Obrigado, Anthony. Damião, fica aqui as minhas considerações finais, né? Que você vai fazer a despedida aí, que você é bom nisso, né? Damião é artista. É artista. Damião é ator. Bom demais, gente. Muito obrigado. Hoje nós gravamos com o Anthony, grande parceiro da gente. E acompanhe, segue a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. Facebook não tem ainda, mas haverá, né? Haverá sinais. As plataformas, nós vamos pôr um pouquinho cada coisa. Segue o Anthony nas plataformas digitais dele também. Ele tem um TikTok lá que... Tem. Qual que é o seu TikTok? Tem um vidinho lá que tem 9 milhões de visualização. Bicho, é um tatuzinho. Um tatuzinho é 9 milhões. Pra você ver, né? Isso é importante. Damião, obrigado, tamo junto. Chega, mano. É isso aí, galerinha. Anthony, obrigado. Deus Imagina. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo, mais uma gravação de podcast com Tony Stark, o homem das placas solares, o homem de ferro da Riolândia, São Paulo, Brasil. E você que está nos assistindo, Deus continue abençoando grandemente. Ficamos por aqui com mais um Entre Conversas e Histórias. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Chama nós.